Na primeira questão, a gente tem o que a gente falou ali no aulão, né? Para a gente matar essa questão, a gente precisava entender o significado da expressão instead of, que é no lugar de, em vez de. Então, a gente precisava entender essa expressão para poder marcar, e aí entendeu, ela marcou. Foi uma questão super simples, né? O gabarito é a questão A. Na questão 2, a gente tem toda a informação nessa imagem ali que fala associando a destruição da natureza, né, o desmatamento com essa questão tecnológica, né, um programa ali de computador. E a gente tem algumas dicas ali que nos ajudam a entender qual que é o gabarito da questão. A gente tem no começo 70% da vegetação já deletada, né? A gente tem qual que é o tempo estimado para terminar com tudo, para acabar com essa destruição, que são 2 décadas. A gente tem a quantidade de itens que já foi removida e qual é quantas por segundo estão sendo removidas, né? Qual é essa associação aí? Então, são 1000 árvores por segundo que estão sendo removidas. Então, tudo ali está dentro da questão. Então, o texto estabelece uma relação entre os elementos da natureza e o comando de um computador para, letra A, alertar as pessoas sobre a rápida destruição da natureza, como ela vem acontecendo rápido. Questão 3, a gente tem 2 citações de pessoas importantes, Albert Einstein e Bob Marley. A citação do Albert Einstein fala sobre encontrar coisas boas dentro de coisas muito ruins, como, por exemplo, a partir da discórdia encontra a harmonia, a partir da bagunça encontra a simplicidade e no final ele diz, no meio da dificuldade está a oportunidade. E na citação do Bob Marley, que é uma citação relativamente famosa até, né? As pessoas mencionam bastante, que algumas pessoas sentem a chuva enquanto outras apenas se molham. Então, das duas, o que tem em comum dessas 2 citações aí, a gente tem as 2 servem para falam sobre tirar proveito de situações que podem ser adversas. Então, o gabarito ali na prova verde seria a letra C. Na questão 4, a gente tem uma editora, né, que está fazendo uma devolutiva para a autora de A Cor Púrpura, e ela está dizendo que, apesar da obra ser muito boa, que ela gostou muito da obra, que é uma narrativa muito comovente, ela não gostou, achou muito chocante o fato de toda a frase terminar com um ponto de exclamação. E que, como leitora, isso foi muito chocante, não foi legal. Então, por essa razão, ela diz que ela vai ter que pass on. Mais uma vez, era necessário saber o que é pass on, uma expressão comum da língua inglesa para a gente matar essa questão. Então, por essa razão, ela teria que tomar essa decisão difícil de deixar passar esse manuscrito. Então, ela decidiu não publicar somente por essa razão. Então, ali na prova verde, o gabarito, a questão é. E na questão 5, a gente tem a questão da avaliação linguística, muito interessante, uma questão muito interessante, que fala sobre os filhos de imigrantes mexicanos nos Estados Unidos e como a forma deles falarem era julgada, né, pelos professores, por todos que estavam ali no convívio deles. Então, a gente tem aqui uma professora que chegou a dizer, se você quer ser americano, fale americano, né? If you want to be American, speak American. E se você não gostar, pode voltar para o México, que é o lugar que você merece estar, né? O lugar que você pertence. E aí a gente tem essa questão da xenofobia, né, em relação a uma variante do inglês que é completamente válida, é uma variante de pessoas. A gente sabe que a imigração dos mexicanos para os Estados Unidos é uma coisa comum, né? E é uma variante que vem se estabelecendo fortemente, né? Então a gente tem os filhos de imigrantes mexicanos, que são chamados de chicanos, a partir do movimento chicano, lá nos anos 60, e o tema diz respeito aos prejuízos gerados pelo repúdio ao sotaque espanhol no uso de inglês.
apesar dele ser completamente válido, apesar da comunicação existir, existe um repúdio em relação ao sotaque espanhol no uso do inglês. Então essa foi a prova de inglês, super tranquilo. Como o Ismael falou, eu acho realmente que as questões que a gente trabalha em sala, nas nossas provas, são mais difíceis do que as do Enem, então certamente estão preparados.